Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouco aí de programação web, tá? Trouxe aqui para vocês uma introdução de como desenvolver aí aplicações, sites para a internet, ok? Bom, primeiro a gente precisa falar o que é cliente e servidor, né? Quando você fala a palavra servidor, você já entende que é alguém que está servindo alguma coisa para você, né? Pode ser o servidor de várias coisas. Pode ser o servidor de imagens, o servidor do Facebook, um servidor de sites, aplicativos e várias coisas. Esse servidor ele serve alguém, então ele precisa servir um cliente, né? Alguém conecta nesse servidor para consumir o serviço, né? Alguém pede aquele serviço, como por exemplo, as redes sociais são serviços que estão em algum servidor do mundo, em algum lugar. E aí quando você acessa lá o Instagram, você está consumindo um serviço, você é o cliente do Instagram. Mais um slide aqui, ó, para ilustrar, né? Cada computador, tablet, notebook, eles são clientes. E aí você precisa de algum serviço que está conectado a um servidor. Em algum lugar no mundo tem um servidor, um computador, né, que está configurado para enviar o serviço para você, algum tipo de programa, aplicativo, qualquer outra coisa aí disponível hoje em dia na internet, né? A internet é a ligação entre o cliente e o servidor. Bom, no nosso caso, né, nós vamos precisar de servidor para aplicativos e sites web, né? A gente vai utilizar aí serviços que hospedam os nossos aplicativos, né? E aí os mais comuns, aí, os mais conhecidos são o Apache, né? Que ele pode hospedar aí PHP, né? Muito usado no PHP. Tem o Tomcat, né? Que é um servidor para Java, né? Eles usam um protocolo HTTP, que é o de Hypertext, né? Que transfere texto aí de marcação. E outro servidor também muito usado é o IS, né, da Microsoft, que nele a gente consegue hospedar aí o .NET Core, né, do C Sharp. E aí eu trouxe uma imagem aí do IS, né, que é quando você usa ele no Windows, né, o Apache, o Tomcat você pode usar aí no Linux sem problema nenhum aí, que eles rodam tranquilo. É eles que fazem a intermediação entre a solicitação do cliente, né, e os arquivos do nosso site aí, do nosso aplicativo que vai ser consumido pelos clientes, né? Então esses são programas de servidor. O que são os meus sites e aplicativos? São arquivos, né, pessoal? Arquivos de texto normal que você digita eles, que você faz os códigos, né? Esses arquivos eles têm vários tipos, né? Conforme a imagem à esquerda, né? Nós temos aqui uma pasta, né? E aí temos um arquivo chamado applications.html. Significa que é um arquivo HTML, né? Por causa da extensão dele aqui, depois do ponto. E temos também o Bitnami aí, que é um arquivo de CSS, é um arquivo de estilização. É esse arquivo que faz o HTML ficar bonitinho, né? Depois temos aí o favicon, né? Ponto .ico, ele representa aquela imagem que vai em cima no navegador. É um tipo de imagem ícone, né, que é ícone. Aí em seguida temos aqui o index.php. Então isso significa que esse arquivo ele é da linguagem de programação PHP. E por fim temos um arquivo aí de exemplo, né, do JavaScript, que é um script.js, né? Então todo o nosso código JavaScript fica embutido aqui. Você pode colocar nesse tipo de arquivo. E aí na direita eu trouxe um exemplo, né, de a mistura de várias linguagens aí, vários códigos em um arquivo só, né? Temos aí HTML, né, ó, que são as tags. Essas aqui são tags. E aí nós temos aqui um código de CSS, né, que ele está alterando a cor. Ele altera aqui, esse código ele altera a cor do body, da tag body, né, para vermelho. Então ele põe lá background color. Então tudo que está aqui dentro do body passa a ser vermelho, né? É uma estilização.
E aí ele tem a tag certa para trabalhar, que é a tag style, né? Style. Na linha 15 aqui temos um trecho de código em PHP, né? Que você abre aqui o marcador do PHP, você utiliza a função echo, né? Função echo, e aí você passa um texto que você quer imprimir, que apareça no site. Esse texto aí tá entre aspas duplos porque é uma string. E é o Hello World aí, né? Vai aparecer Hello World na tela. E aqui eu fecho, né? O PHP, sim, indicando aí que o PHP acaba aqui. Eu posso colocar em outros lugares, né? E em seguida aqui, por exemplo, eu tenho um H1, né? Que é a tag de cabeçalho aí, de título, né? Do HTML. E aí eu coloquei dentro dela, né? Computador do professor aí, um exemplo. E eu fechei. Então percebam aqui que tudo que abre, fecha, tá, gente? Isso é muito importante. Nada pode ficar sem abrir e não fechar. Então essa é uma dica boa aí. Depois aqui a gente tem uma outra tag, né, uma outra tag, chama script, né, tag script. Nela indica a abertura do JavaScript da página web, né. E aí então você pode digitar aqui a função alerta, por exemplo, ela vai exibir um alerta escrito código JavaScript. E aí em seguida eu fecho a minha execução de JavaScript. E aí então eu encerro a minha página HTML. Como eu desenvolvo os meus códigos, né? Para desenvolver os códigos, a gente usa a IDE, né? O software IDE, que significa Integrated Developer Environment, ou seja, ambiente de desenvolvimento integrado em português. Existem vários tipos de IDEs aí disponíveis no mercado. As mais comuns aí, as mais famosas, né? O Eclipse, que é esse canto aqui. O Eclipse ele é muito usado no Java, né? Mas ele existem outras possibilidades, né? Que você pode usar o Eclipse aí, instalando os plugins de maneira correta. Temos também aqui o Visual Code, né? Que é um dos mais famosos aí, que o pessoal mais gosta de usar. Ele é leve, roda em máquinas bem simples, né? Então fica fácil de desenvolver no Visual Code. Nós temos aqui o Visual Studio, né, que é um programa mais pesado, né? Ele tem várias ferramentas aí que auxiliam você a não se preocupar com terminal, com códigos Git, né? Administração do banco de dados. Ele tem muita coisa embutida, né? Por isso ele é tão pesado. Mas ele é muito útil aí para quem tem uma máquina boa com 8 GB, 16 GB aí, um Core i5. Ele é uma ferramenta excelente aí que poupa tempo e gera bastante código aí para que a gente não tenha que ficar digitando muitas coisas. E claro, né, o nosso bloco de notas aí ele também serve para desenvolver, para editar um arquivo, né? Ele não é tão poderoso assim, né? Ele é um editor de texto bem simples, mas o nosso código não deixa de ser um texto, né, que a gente digita. Então você pode sim, em alguns casos, na maioria dos casos, fazer a edição do seu código pelo bloco de notas, tá? Uma correçãozinha, acrescentar uma linha, alguma coisa ou outra, sem problema nenhum, a gente pode utilizar aí o bloco de notas. Vamos falar um pouco dos frameworks, pessoal. O que é o framework, né? O framework é um conjunto de ferramentas escrito em uma determinada linguagem de programação que facilita o desenvolvimento, né? Na verdade, ele tem aí cada framework tem a sua particularidade, né? E serve para alguma coisa, no caso. E ele simplesmente, a função do framework é facilitar o desenvolvimento, né? Você não precisa começar um aplicativo do zero, né? Você pode usar um framework que já vai te dar uma boa base pronta. Você já tem aí disponível alguns códigos aí de forma que facilite o desenvolvimento. Eu trouxe alguns exemplos aqui, como o Spring Boot, né? É um dos mais famosos aí no Java. Temos o Hibernate também, que administra banco de dados, e o Java Server Faces, né, que é o JSF, também desenvolve coisas em web. Esses frameworks, gente, eles são desenvolvidos, eles são escritos em Java, tá? Então são frameworks Java. Tem essa diferença. Aí eu trouxe embaixo também o Python, né, que é uma linguagem de programação. E aí o Python tem dois frameworks aí bem famosos para desenvolvimento web.
que é o Flask, né? E o Django. Também são um conjunto lá de arquivos e códigos, né? Que estão prontos ali de acordo com a documentação para ajudar vocês a desenvolver páginas web. No PHP, linguagem PHP, temos o Laravel, temos o Cake, que são organizados aí de forma que você desenvolva sites e aplicativos web, né? O PHP é uma boa linguagem web, ela é fácil de aprender, certo? Ela não tem muita limitação, então temos aí alguns dos dois exemplos aí. No JavaScript também, uma linguagem fácil, temos aí o framework o Node, né? Que muitos conhecem. E aí também os frameworks de front-end, né? Que fazem a parte da frente aí da aplicação, a tela, os HTMLs e tudo mais. Temos o Angular, né? O React e o Vue.js, né? Que são os três mais importantes, os principais. Mas o JavaScript, a cada dia que passa, eles lançam um novo framework, né? Framework para celular, por exemplo. Então aí o Node dá muita flexibilidade aí para você desenvolver em JavaScript. E aí por último eu trouxe aí em C Sharp, né, nós temos o antigo Net Framework, né, que é aquele framework lá atrás que fazia aplicações desktop, né, aquelas telinhas, janelinhas do Windows que você conhece, né. E aí ele também tinha um suporte para web que chamava apenas ASP.NET, né, mas não era tão usado porque o PHP era melhor nessa época, muito mais fácil. E aí essa evolução, né, em 2016 foi lançado o .NET Core aí, que é código aberto, e ele funciona tanto no Windows quanto no Linux. E hoje está na versão 6, né? Hoje ele já juntou com o framework, o .NET Framework, e hoje aí já é o .NET 6 aí. Tem a versão 5 também, né? Que já está sendo atualizada aí para a versão 6. Temos também o Entity Framework, né, que ele é um concorrente aqui do Hibernate, né? Eles são concorrentes aí, cada um na sua linguagem, né? O Hibernate ele acessa o banco de dados em Java e o Entity Framework acessa em C Sharp, né? Então eles são aí ORMs, né? São objeto relacional aí que você utiliza para transformar aí o seu banco de dados em classe. E existem outros frameworks, né, em outras linguagens de programação. O importante é a gente entender aqui nessa tela que cada framework, né, o framework em si, ele é escrito, ele é digitado mesmo em uma linguagem de programação, que são essas aqui. Python, PHP é uma linguagem de programação, JavaScript é uma linguagem de programação e C Sharp é uma linguagem de programação. E aí eles têm os frameworks, né, que são esses aqui que eu apresentei para vocês. São alguns exemplos aí para vocês entenderem aí um pouco mais sobre frameworks. Exemplo de aplicação web, né? Eu vou fazer aqui nesse vídeo um exemplo mostrando para vocês utilizando a IDE, né? O ambiente de desenvolvimento Visual Studio 2019. Vou utilizar aqui o template, né, lá do Visual Studio 2019. Vocês vão ver que ele vai gerar para minha aplicação pronta. É o ASP.NET Core MVC. Vou utilizar o padrão de projeto Model, View e Controller, né, que é uma organização ali dos códigos e das pastinhas que faz com que a gente encontre as informações de uma maneira mais organizada, mais fácil, né, na qual você olha e fala, tá separado aqui, o que é tela e o que é back-end tá no controller. E aí você tem os modelos, né, que nada mais é do que as classes que trafegam entre o controller e a view, né? Então ele vai sempre estar passando daqui para cá e de cá para lá. O modelo ele vai ficar aqui no meio, ó. Ele sempre vai ser aí o pacote, né? Vamos dizer o pacote de dados aí que vai trafegar. E aí nós vamos usar aqui a versão do .NET 5, né? Vamos usar aí essa versão que está instalada aqui no meu computador. Da versão do framework, tá? O framework que nós vamos utilizar aqui é o .NET 5, beleza? Então bora lá. Bom pessoal, estou aqui com o meu Visual Studio 2019, né? Eu vou iniciar ele. Aí eu tenho algumas opções, né?
Eu tenho aqui clone a repository, né, que eu posso puxar lá do GitHub alguma coisa, ou do Azure, né, do Azure. Eu posso abrir um projeto, né, ou uma solução que eu já tenho desenvolvido. Posso abrir uma pasta, né, igual se faz no Visual Code, ou eu posso criar um novo projeto, né, que eu vou optar aqui por a criação do novo projeto. O Visual Studio em si, ele tem muitas ferramentas para facilitar a nossa vida aqui. Ele tem várias linguagens de desenvolvimento também, ó. Então você pode fazer em JavaScript, Python, TypeScript, Visual Basic, XAML, né? Mas nós vamos utilizar aqui o C Sharp. E nós vamos utilizar o template do ASP.NET Core Web App, né? Que é uma aplicação web do tipo Model View Controller. Se você digitar aqui Model, você já vai encontrar, ó. Percebam que ela está escrito aqui em C Sharp. Ela funciona no Linux, no Mac, no Windows. Eu posso hospedar na nuvem, fazer um serviço, colocar na web, né? Esse é o template aí que nós vamos utilizar, ASP.NET Core Web App Model View Controller. Vou clicar aqui em Next. Aqui eu vou digitar um nome, né? Aula Programação Web. É aqui onde eu vou salvar, né? Eu vou salvar nessa pasta, no meu projeto. Aqui é o nome da solução, que eu vou explicar daqui a pouco. Aqui eu clicar em Next. E aí é que eu tenho a versão do framework, né? Então eu vou utilizar aqui o .NET 5, como eu falei para vocês. Eu não vou colocar nenhum tipo de autenticação, né? Que isso aqui é um login e senha que você coloca automatizado. Nós não vamos utilizar por enquanto. O HTTPS, né? É um certificado que você instala para sua aplicação ficar funcionando em localhost HTTPS, né? Que é criptografado. Pode deixar essa opção marcada. E o Enable Razor Runtime Compilation, né? Para a gente compilar aí as telas sem ter que parar o projeto, tá? Por enquanto a gente pode deixar essa opção desmarcada, tá? Vou aqui em Create. Caso não tenha essa opção, não tem problema, a gente não vai utilizar ela, certo? Então vou agora em criar o projeto. Essa é a interface do Visual Studio, né? O Visual Studio tem aqui a nossa direita, aqui em cima, a Solution Explorer, né? O gerenciador de soluções. Aqui é onde tem todos os nossos arquivos, os nossos projetos aí, os nossos códigos, né? Percebam que ele já separou pra gente aqui em pastas, né? Ó, Controller, Model e View. E aí tem alguns arquivos aqui do framework, né? Que é o Program CS, o Startup. E nessa pasta www-root é onde eu tenho aí os meus códigos CSS e JavaScript, né? Ó, eu tenho aqui um arquivo site CSS. Se eu abrir esse arquivo, tem toda a configuração de CSS. Eu tenho um arquivo JS, né, que é JavaScript, na qual eu ainda não tenho nada, né, mas eu posso começar a desenvolver por aqui. E aí eu tenho uma pasta lib, na qual eu tenho todas as bibliotecas instaladas, ó. Então aqui eu tenho o Bootstrap, que o Bootstrap é um framework CSS que ele já vem embutido pra gente, aí, facilitando aí a nossa... Se você ir abrindo aqui, você vai encontrar ele aqui, ó. Nesse exemplo a gente está utilizando o Bootstrap 4.3. Aí tem todos os arquivos aqui do framework, né? Eu não recomendo alterar nada aqui, né? Porque tem várias opções aqui que já são pré-definidas, então não recomendo nenhuma alteração nesse arquivo. Estou mostrando mesmo para ilustrar aí o nosso Bootstrap instalado. Aqui em cima, pessoal, eu tenho aqui as janelas, né, que eu abri. Eu consigo controlar. Eu vou abrir aqui, vou dar play no projeto, vou executar ele. Nesse botão, ele abre um IIS Express, né, que é o Internet Information Service, serviço de internet. Basta eu dar play e ele vai carregar para mim a aplicação. Aí, vejam só.
Ele carregou a aplicação pronta, né? Ele já traz aí algumas coisas prontas, como por exemplo o menu aqui em cima, né? Ele já trouxe diretamente do Bootstrap. E eu tenho dois links aqui, né? Eu tenho Privacy, que é uma tela, e eu tenho a Home, né? Que é essa tela inicial aqui. Mas como eu altero essas telas, né? Onde elas estão, essas telas? Elas são views. Elas são views, como por exemplo, no nosso projeto do Visual Studio, elas estão alocadas aqui, ó, na pasta Views, na qual eu tenho aqui o controlador Home, né? Se você olhar aqui no controller, nós temos aqui o Home Controller e a pasta Home View. Ou seja, para cada controller, né, você tem que ter uma pasta com o nome do controller. Então, dentro do controller, vou abrir o arquivo, ó, nós temos aqui a Action Result do Index e a Action Result do Privacy, né? Nós temos outra Action Result aqui, caso de erro, né, ele carrega uma tela de erro. Mas nós vamos utilizar aqui, vou até apagar esse daqui, não tem problema. Nós vamos utilizar aqui o Index e o Privacy. Eles estão, os arquivos HTML, né, o front-end desse controller, ele está localizado aqui, ó, na pasta Home, no qual tem o arquivo Index. E aí se você olhar lá, ó, a gente vê aqui o texto de bem-vindo, né? Vou aumentar um pouco o zoom. E eu vou alterar aqui para View Home Index. Vou salvar. Vou parar aqui minha aplicação, ó, para poder fazer as alterações, e vou startá-la de novo aqui em cima. Olha lá. Então eu alterei aqui a view do Home Index. Se eu clicar aqui no Privacy, ó, Privacy eu ainda não alterei, vou lá alterar, vou fechar aqui o navegador e vou vir aqui no Privacy e vou colocar aqui essa tela que está sendo alterada. Eu posso colocar também qualquer código HTML que eu quiser, né? Vou colocar aqui um F1H1, vou colocar o meu nome, vou salvar e vou executar o meu projeto. Agora eu tenho a Home, né? Home Index, e aí eu tenho a Privacy, né? Que eu alterei, ó. Privacy, essa tela está sendo alterada. E eu coloquei também o meu nome aqui no H1, na tag H1. Vou fechar. Ah, mas eu quero colocar mais uma tela, professor. Como que eu faço? Cada tela que você acrescenta, né? Essa tela precisa estar dentro do controlador, algum controlador. Nesse caso, nós estamos utilizando aqui o controlador Home, né? E aí, basta com que eu coloque aqui mais um Action Result. No caso, Public iAction Result aula. Vou abrir e fechar parênteses. E abrir e fechar chaves. E eu vou ter que retornar, return, uma view. Que a view nada mais é do que a tela propriamente dita aqui, né? Percebam que para eu criar essa tela, o Visual Studio ele me dá uma ferramenta aí que ele cria para mim automático, no lugar certo, bonitinho. É botão direito aqui em cima do nome, ó, em cima do nome da view, botão direito é de view, né? Se o seu Visual Studio tiver em português, vai ser adicionar exibição. Ele vai gerar para mim aqui uma pergunta, né, do scaffold, que é um pacote do C# que gera os códigos. Eu vou utilizar nesse exemplo um Razor View em branco, né? O que é um Razor View? Razor é o nome dado ao motor, né? A mecânica de visualização, a mecânica de views aqui, onde você consegue misturar o C# com HTML, né? Então eu vou abrir aqui um view em branco e vou adicionar. Aqui eu tenho que digitar um nome. Esse passo é extremamente importante, ó. Se eu estou utilizando o aula, aqui, ó, onde está o meu mouse, eu tenho que escrever exatamente igual aqui, para que o framework entenda, né? Então é aula.cshtml. E vou adicionar. Pronto. Aqui o código que fica entre arroba, né? Sempre vai ser um código C#. Nesse caso a gente pode apagar, não vai utilizar. E aí aqui eu digito um HTML que eu já conheço, né?
como por exemplo, nova página chamada aula, e vou salvar. Professor, mas como eu faço para acessar essa página agora, né? É fácil. Você inicia aqui o seu projeto e aí você aciona da seguinte forma, né? Você põe uma barra aqui no nome e você vai digitar assim, home, que vai ser sempre o controlador, primeiro o controller, e aí depois ainda a action que você quer, né? A exibição. Então agora eu quero aula. E aí, tá aqui a nossa página aula, né? Se eu quiser ir para o privacy, né? Ó, o privacy ele vai mudar aqui em cima, para privacy. Continuo no controlador home, a diferença é que agora eu vim para o privacy, então eu adicionei. Ah, mas eu preciso colocar isso no menu. Eu não quero ficar digitando aqui em cima, né? A aula. Eu não quero ficar digitando a URL. Quero fazer um atalho aqui, um menuzinho do lado do privacy e tal. Vamos lá. Dentro das views existe uma tela, né? Existe uma view personalizada que chama layout. Fica dentro da pasta share aqui, ó. Eu abro aqui. Esse layout, ó, ele me traz todo o código global, né? Vou alterar aqui para pt-br. Esse código, ele é basicamente o código que não muda, que não se repete. Ó, o menu está aqui, se encontra aqui nessa tag nave, ó. Esse é o menu. E aí eu tenho alguns itens aqui, ó, do menu que já está pré-configurado com o Bootstrap. Ah, como que eu sei que o Bootstrap está instalado? Através desse link aqui, ó. Aqui você vê que o Bootstrap foi instalado. E aquele arquivo CSS que fica aqui, esse arquivo, ele fica localizado aqui, ó. Ele está instalado aqui. E aí eu quero mudar, professor, eu quero colocar mais um item lá no menu. É simples, eu pego aqui, copio essas 3 linhas, que é um item do menu. Eu vou dar Enter, vou abrir aqui a linha de baixo e vou colar. E aí eu vou alterar aqui conforme eu programei. Se eu estou trabalhando no controller home, eu vou manter o home. A minha action aqui agora não é mais privacy, é aula, de acordo com as instruções que eu fiz aqui no controller, ó. Então eu tenho index, privacy e aula. Uma dica que eu dou para vocês é clicar aqui na aba, segurar ela e arrastar. E aí eu consigo encaixar ela aqui do lado. Então, como vocês podem ver, eu tenho aqui, ó, no meu menu, o home index, que representa aqui home index. Eu tenho home privacy, então eu tenho aqui home privacy, e eu tenho home aula, que também representa home aula. E aqui eu posso alterar para nova página aula. Que aqui, gente, é simplesmente um texto, né? Eu tenho simplesmente um texto que vai ilustrar minha tag A, que é aquela tag de link, ó. Se eu quebrar ela aqui assim, ó, eu consigo visualizar de forma mais clara, ó. Não tem problema. Basta com que eu execute o meu programa agora. E aí eu tenho aqui, ó, né, um novo link, que ele vai para a página. Às vezes, pessoal, um erro que pode acontecer aqui pode ser muito erro de digitação, né? Se eu fazer aqui mais um item do menu, por exemplo, aqui embaixo, ó, e aí eu colocar aqui um nome que não existe, né? Eu vou colocar aqui teste. Teste não existe no controlador, né? Se eu olhar aqui no meu controller, ó, eu não tenho teste. Tenho index, privacy e aula, mas teste não. Então, ele vai tentar encontrar o teste, né? A action test. E aí ele vai dar o seguinte erro. Forçando erro, né? Que é o nome do link. Também vou colocar aqui só para ficar um pouco mais claro. Eu vou executar o meu programa. Eu vou trazer para cá. Ó, forçando o erro. Ele vai me dizer um 404, ó. Um erro 404, que significa não encontrado. Tudo isso porque ele não encontrou no controlador.
Para eu resolver esse erro 404, ó, é fácil. Se eu sei que é teste aqui, eu tenho que vir no meu controller e criar um teste. Ó, criei aqui um teste no meu controller. Agora ele vai encontrar, porém vai dar um outro erro. Vamos ver que erro que vai dar. Olha, eu vou clicar aqui e aí ele me fala o seguinte: operação inválida, né? Invalid operation. A view teste não foi encontrada, ou seja, was not found. Ele tentou procurar aqui, ó, foram as seguintes localizações procuradas, né? A pasta view, a pasta home e o teste CSHTML, ou seja, não tem a view do teste. A gente não criou a view do teste. Esse é um erro comum também, tá? Às vezes você cria aí no seu controller, no seu menu, mas você não coloca a tela em si, né? O arquivo da tela. Como a gente resolve isso? A gente pode vir aqui com o botão direito, em cima do teste, tá, gente? Para ele já gerar automático. Adicionar view. Eu vou criar por enquanto uma view em branco e vou adicionar. E aí aqui lembra de colocar um nome, né? Exatamente igual, ó. Se eu tô no teste aqui, ó, nesse ponto, eu tô aqui no teste.cshtml. Vou adicionar. Ó, pode ver que ele já gera aqui pra gente, ó, na pasta home, teste. Vou apagar aqui, vou deixar o C#, mas eu vou digitar fora dele, tá, gente? Fora da... E vou colocar aqui H2 nova, aliás, view teste que faltava. Agora não vou mais ter o problema do erro. Basta que eu executar o meu projeto. Venho aqui no forçando o erro, né? E aí agora ele aparece, ó. Não tem erro nenhum. Certo? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu respondo aí conforme for surgindo aí. Obrigado.